Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 3 do mês Reshvan, 5.783. Hoje é o dia 28 de outubro do ano de 2022. À tarde com a Torá, estamos aí no sexto dia, o sexto dia para o Shabat. E, portanto, ao pôr do sol de hoje, nós adentramos no sagrado dia do Shabat. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, que corresponde à nossa sexta aliá, que é a nossa sexta leitura, da paraxá da semana. Então, a nossa paraxá da semana é Noach, e a sexta leitura está no capítulo 9, a partir do verso 18, e vamos até o capítulo 10 e o verso 32, a nossa sexta leitura. Nós vamos dar uma revisada, por assim dizer, Ou seja, vamos fortalecer um pouco mais sobre a questão do dilúvio, dentro do aspecto uma linha no tempo, e nós vamos ver uma cronologia, do dilúvio, como Rashi traz para nós essa cronologia do Shabat. Vamos dar uma olhadinha, fortalecendo o conhecimento da Torá, no sentido do a era pós-dilúvio, Vimos aí ontem, a questão, o pré e pró, aliás, pré e após, O pré antes e o após, os dias de dilúvio, Então, a era pós-dilúvio, os ensinamentos que temos aí. E uma coisa que ficou bem focada, que nós não podemos perder de vista, é exatamente a ordem de Deus, que deu a Noa, saia da arca. E nós vimos aí a nossa arca, é exatamente a questão do estudo da Torá, Teshuvá, prece diária, o estudo das 7 leis universais, a Tzedakah. Então, isso faz parte da nossa arca. E depois de já estarmos devidamente fortalecidos, aí nós precisamos sair da arca, ou seja, nós precisamos ir para o mundo exterior, por assim dizer, para podermos levar a luz da presença divina, a consciência divina. Então, Noach realmente vem trazer para nós uma mensagem muito forte, em que nós não podemos ficar no isolamento, nós não podemos ficar aí estilo ermitão, Deixa o mundo se sacudir lá fora, Aquele velho ditado, Não é comigo, então o mundo que se dane, não é verdade? Só que aquela questão, Tudo que envolve o mundo, mais cedo ou mais tarde, chega até cada um de nós, É a grande lição que nós temos aí sobre o Holocausto, Em que ficou aí registrado na história, Em que pessoas, dentro do clero chamado protestante evangélico, e um pastor deixou isso bem registrado na memória dos dias do Holocausto, Então vieram os nazis, e levaram os sindicalistas, E então ele disse, bom, eu não sou sindicalista, então não tem nada a ver comigo. E aí levaram embora. Aí depois vieram, e vieram atrás de quem? Vieram atrás dos sacerdotes romanos. E aí ele disse, bom, eu sou protestante, então não tem nada a ver comigo. Levaram. Aí depois vieram atrás de quem? Vieram atrás dos judeus. E ele disse, bom, eu não sou judeu, então não é comigo, é com outro, então eles que se virem. E levaram os judeus embora. E finalmente vieram atrás de nós, lideranças protestantes. E aí era tarde demais, porque não tinha ninguém para nos ajudar. Então essa frase aí, a gente está fazendo algumas adaptações aí, mas a mensagem é exatamente esta, A velha atitude, do ser humano, Não é comigo, o resto que se dane. Mas uma hora chega até você. Então é exatamente os dias que nós estamos vivendo, onde nós estamos vendo aí certos
grupos de pessoas, né? Não é comigo, não está me afetando, enquanto está afetando o outro que se dane. Mas aí as coisas estão se encurtando e está alcançando, né, a famosa 100-sura-Ra, está alcançando vários níveis da sociedade. Então as pessoas ficam aí nessa omissão, né, fica dentro do seu clubinho, fica dentro da sua bolha, não é comigo, não tenho nada a ver com isso, é com eles, é que não sei o que não sei o que lá. Então fica aí mimizento, né? E nesse mimizento, né, uma hora chega na pessoa, e aí a hora que chega as ondas turbulentas, aí não tem mais ninguém para jogar a boia, salva-vidas, e aí, tchau. Então as lições de Noé, né, vem mostrar para nós exatamente isso. E pós-dilúvio, né, Deus deixou bem claro que há momentos em que nós precisamos estar dentro da nossa arca, que é o quê? Techuvá, prece diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, e assim também a Tzedakah. Fortalecidos, agora nós precisamos realmente ir para o front, precisamos ir para o ataque, né? E as nossas armas são exatamente o que? Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, preces diária, tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, Tzedakah, são as nossas munições. E nós precisamos ir em frente, né? Realmente romper as barreiras inimigas e cada vez mais fazer dissipar as trevas, a escuridão, a ignorância, e levar sabedoria, luz, esperança, amor, né? Levar realmente que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu nem morreu, e portanto ele não é homem nem filho do homem. Ele é o único Criador, ele é o único Salvador. Então a luz que está em nós é realmente romper o fronte inimigo, as trevas, a escuridão, a ignorância, a falta de conhecimento, e assim podemos de fato levarmos em frente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Então são estas coisas que temos pela frente e nós temos que exercer realmente a nossa responsabilidade. Temos que assumir o nosso compromisso e seguirmos aí, né? Estamos aí conectados com a sinagoga Chabad do Brooklyn, São Paulo. A liderança do nosso movimento Bnei Noach Brasil é o Rav Yaakov Gerenstad, né? E então essa é a nossa liderança, e a nossa liderança que nós seguimos, né? Como falamos ontem, né, amados? O nosso Rav Yaakov foi aquele desbravador desde os anos 2012, trazendo para os não-judeus o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? E depois que ele ousou, né, ir para a frente, né, em frente, no front, trazer esse monoteísmo para os Bnei Noach, para os não-judeus, né? Tem aparecido aí muitos, né, tanto judeus como não-judeus, né, que estão aí trazendo, né, questões de movimento Bnei Noach, né? Então acontece o seguinte, né, de forma bem simples e objetiva. Nós já temos a nossa liderança. Nós não precisamos ficar atrás de ninguém, né? Sempre vão aparecer por aí, né, judeus e não judeus, trazendo aí, né, curso, seminários de Bnei Noach daqui e dali, né? Então, aquele que você se identifica, segue aquele rabino e pronto, tchau, acabou, não esquenta a cabeça não, né? Nós já temos a nossa liderança, então nós não precisamos ficar aí como macaquinhos pulando de galho em galho. Nós já temos a nossa liderança, é seguir em frente nesse aspecto, nesse sentido, para que nós possamos manter o foco Chabad, né, que o nosso Rav traz para nós, o foco dos objetivos que nós precisamos alcançar, as metas e a nossa tarefa suprema, transformar o mundo para ser a moradia de Deus.
ok? Então, por isso, nós vamos ver aí exatamente o momento pós-dilúvio, em que nós vamos ver aí o que aconteceu, né, com Noé, né, o vinho que o embriagou, a ação de cada um dos seus filhos, né? Vamos ver essa questão da era pós-dilúvio, né? E também nós vamos ver aí a mensagem final do nosso Rebbe sobre espelhos humanos, ok? O nosso comentarista, né, Rashi, né, o grande comentarista da Torá, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz, né, e nos ensina da seguinte forma, né, que nós precisamos estudar a Torá com comentários de Rashi, né? Então, por exemplo, você estuda a Torá somente com os comentários de Rashi, você está fazendo o mais importante, né? Não precisa ter uma biblioteca inteira para você ficar aí, né, de A a Z, né, ou de Aleph a Tav, né, e como diz outro, né, mergulhando na biblioteca, mas o importante é nós estarmos aí com o nosso arroz e feijão, por assim dizer. O nosso Rebbe Menachem Mendel disse e nos ensinou que nós precisamos estudar a Torá com comentários de Rashi, que é o importante, é a base, né? Então, por isso, o nosso comentarista, o nosso grande comentarista Rashi, ele nos fala sobre a questão do dilúvio. Vimos aí que 120 anos foi o tempo da construção da arca, né, o grande barco, né? E 120 anos não foi o tempo suficiente para aquela geração fazer techuvá, retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E finalmente, no ano 2105, antes da Era Comum, e a partir da criação, o ano de 1656, chegou o dia em que tudo iria mudar, o princípio do dilúvio, né? Então, no dia 17 de Reshivan, a chuva começou a cair, e além disso, né, jatos de água fervente brotaram das profundezas da terra, como já comentamos aí. As águas eram muito sulfurosas, porque havia muito enxofre, e exatamente porque quando as comportas dos abismos se abriram, não vieram apenas águas, vieram também lavas, né? E ali, como nós vemos aí nas lavas dos vulcões por aí que aparece, em torno de 5.000, né, graus Celsius, né, por aí afora vai. Então eram essas águas, né, que vinham das profundezas aí, com muito sulfurosa, ferventes e também com muita lava, né? E então, durante 40 dias, a chuva continuou, né, dia e noite, até que tudo ficou submerso, né? Em torno de 3 metros, as águas subiram do monte mais alto. Então, a chuva assim terminou depois de 40 dias e 40 noites, mas as suas águas elas continuaram altas por mais 150 dias. E depois começou o processo retroativo, né? E aí completou então o ano, os dias, né? O ano mais 10 dias, né? De Reshivan, ou seja, as águas, realmente o chão, né? Se tornou seco completamente. Um ano depois, mais 10 dias, ou seja, no próprio mês de Reshivan, no dia 27, né? Então, a linha do dilúvio, né? Segundo a cronologia, Rashi traz para nós da seguinte forma. Então, no dia 17 de Reshivan, metade de outubro, no calendário gregoriano, Noah entra na arca, a chuva começa. No dia 27 de Kislev, que é o início do inverno, que geralmente é entre novembro e dezembro, 40 dias de chuva terminam e começam os 150 dias de água subindo e inundando tudo. O primeiro dia de Sivan, né, início do verão, a água diminui e começa a baixar alguns centímetros a cada 4 dias. 17 de Sivan, o fundo da arca submerso, né, 11 cúbitos abaixo da superfície, e ela então acaba tocando o topo, né, do monte
das montanhas de Ararat. No primeiro dia de Av, o verão, os cumes das montanhas começam a aparecer, né? 10 de Elul, final do verão, 40 dias após o pico da montanha ficar visível, Noah abre a janela da arca e despacha o corvo. No dia 17 de Elul, Noah envia pela primeira vez a pomba, e depois no dia 23 de Elul, ele envia pela segunda vez a pomba, né? E ela retorna com uma folha de oliveira no bico. E no primeiro dia de Tishrei, começo de outono, então a terceira missão da pomba, a qual ela é enviada e a pomba não retorna mais. E portanto no dia 27 de Reshvan, o solo ficou totalmente seco e Noah com todos saem da arca. Então essa cronologia, né, segue a opinião do sábio talmúdico, o Rabi Eliezer, e segundo a interpretação, né, do Rabi Eliezer, então Rashi traz essa cronologia, né? Vimos aí também que a vida na arca não foi nada fácil, né, para Noah, apesar que o seu nome significa tranquilidade, serenidade, né? E Noah não teve lá essa tranquilidade, ok? Então Noah trabalhou tanto que chegava até cuspir sangue, né? E também, segundo uma opinião dos nossos mestres, né, a arca era milagrosa por natureza, permitindo uma carga muito além das suas reais dimensões. Ou seja, quando você vê lá a arca, né, 144 metros de comprimento e 27 metros de largura, né, se não me falha a memória, parece que 7 metros de altura ou 9 metros de altura, não me lembro direito agora, né? Então, para ficar um ano mais 10 dias com um casal de animal, né, de cada tipo de animal ali que foi enviado para a arca, mais a alimentação para os animais, né? Então, por isso que uma segunda opinião fala que a arca em si já era milagrosa por natureza dela, né? Permitindo uma carga muito além das suas próprias dimensões, né? E depois nós vamos ver isso daí também, né? Sobre a questão, né, da própria a viagem pelo deserto, né, do povo judeu, e também as dimensões, né, do mexicano, o tabernáculo no deserto, e depois o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, né? Coisas acontecem que ultrapassam no sentido físico do nosso entendimento, ultrapassam realmente as suas dimensões. Como isso é possível, né? Então são os milagres que acontecem. Ou seja, Deus age fazendo a vontade divina e Deus opera os milagres. Também isso explica exatamente a questão dos animais selvagens, carnívoros, né, viverem de forma pacífica junto com os demais animais, que seriam, por natureza, as presas dos predadores, né, os animais selvagens. Então, dessa forma, o ensinamento racídico nos mostra uma pequena visão da realidade dos dias de Mashiach, né, em que Mashiach estará curando, sarando os 4 reinos, e realmente os animais carnívoros não serão mais carnívoros, serão herbívoros, né? E assim também haverá harmonia, paz entre a criação, né? Então isso nos leva direto exatamente uma visão dos dias de Mashiach, né? E também a época da profecia, né? O lobo, ele vai pastar junto com o cordeiro, ok? A sequência, o legado que nós temos aí para refletir dentro de o dilúvio, né? A paraxá de Noah, ao deixar a arca, Noah, ele ergueu um altar e sacrificou alguns dos animais kasher, animais puros, e aves, né, a Deus. Em seguida, Deus prometeu jamais erradicar novamente a toda a humanidade e a questão dos seres vivos, né? E para isso ele estabeleceu então um pacto, né, com a humanidade através de Noah, né? E ele então
ele mostra, né? Ele dá um sinal, mostra o sinal para Noé, o grande arco nos céus, e ele fala que este é o sinal, né? Que quando ele, né, trazer as nuvens, né, escuras e destruidoras, então ele verá o sinal, o grande arco, e então ele se lembrará e não permitirá com que a chuva se transforme em dilúvio novamente. Então o grande arco, né, nos céus, né, conhecido de forma popular aí, arco-íris, mas na realidade é o grande arco. Então, quando você vê o grande arco, o aprendizado que nós vimos aí é que em algum lugar do planeta, algumas pessoas estão exatamente cometendo atrocidades, né? E isso levanta a ira divina, né? Estão fazendo coisas semelhantes ou até pior do que os dias de Noé, que antecedeu o dilúvio. Então, justamente para que as chuvas não se transformem no novo dilúvio, então o arco aparece nos céus, Deus vê o arco e ele não permite então que a chuva se transforme num novo dilúvio. Então, né, outra lição que nós vimos aí é que quando nós contemplamos maravilhosamente aquele arco multicolorido, é para que nós possamos ver os seus dois aspectos. É realmente uma visão pavorosa, por quê? Porque é um sinal de que o mundo está correndo o risco de um dilúvio, um novo dilúvio. E ao mesmo tempo é um sinal da grande misericórdia de Deus, porque ele vê o arco, lembra do pacto com a humanidade através de Noé, e ele não permite com que as águas das chuvas se transformem num novo dilúvio. Então, nós podemos ver essa questão. Mas, logo em seguida que Noé sai da arca, então ele faz aí a questão dos sacrifícios, e aí então, né, ele planta um vinhedo, e ele faz o vinho com a produção das uvas, né? E segundo um outro pensamento, né, falam que as uvas eram de fato o fruto proibido lá no Gan Eden, né, o fruto do conhecimento e do bem e do mal. Então Noé, ele produz o vinho, fica embriagado, né, ele deita nu em sua tenda, né, embora os filhos de Noé, Sem e Jafet, cobrissem a nudez do seu pai. Eles não viram a nudez do seu pai, faz parte da nossa paraxá da semana, né? Mas Ram, né, o filho de Ram, Canaã, então seja, segundo o Talmud, os nossos mestres falam que Ram e o seu filho, né, Canaã, desrespeitaram a Noé, aproveitaram a embriaguez dele, assim como também a sua nudez, né? E aí então eles desrespeitaram o pai, o avô, ou seja, Ram e Canaã, eles não cobrem a nudez do pai, mas eles abusam da nudez do pai, né? O pai, o avô, no caso, para Canaã. E Ram, ele abusa do seu pai sexualmente, e depois, né, segundo os nossos mestres, o próprio Ram, ele vem e ele vem castrar, né, por assim dizer, o seu próprio pai. A visão de Ram era que o mundo já estava sendo dividido em 3 partes, para ele e para os seus 2 irmãos. E agora Noé estava se preparando realmente para ter novos filhos com a sua esposa. Então Ram, na sua mesquinhez, no seu egoísmo, ele já tem que dividir o mundo em 3 partes, vai vir mais irmãos aí, então vai ter que dividir o mundo com mais partes ainda, né? Então Ram, na sua estupidez e no seu egoísmo, achava que aquele pedacinho de terra ali era
só aquilo que deveria ser dividido, né? Então, dessa forma, eles desrespeitam, e Noé, dessa forma, ele amaldiçoa Canaã. Por isso, a terra prometida, né, a Canaã, né, aqueles que ali habitam, são exatamente vomitados fora da terra, mas lá na frente, através dos descendentes de Abraão, né, e tomam posse da terra prometida. E por outro lado, né, realmente Noé, ele abençoa a Sem e Éfet, e assim ele amaldiçoa também a Ram. O dilúvio foi seguido por outra calamidade, né, de um tipo diferente, né, é a dispersão. No ano 1997, a partir da criação, que corresponde ao ano 1764, antes da Era Comum, uma multidão de nações se reuniu no Vale da Babilônia, que também nós vamos ver amanhã com mais detalhe, a questão das 70 nações. Com meta de desafiar a Deus, então eles começaram a construir uma cidade com uma grande torre, a famosa Torre de Babel, né, para chegar aos céus. Um desafio claro para com Deus, né? Então, quando Deus ele observa os planos, né, realmente da questão do objetivo da Torre de Babel, então ele faz com que as pessoas começam a se desentender. É aí onde entra realmente a questão da multiplicidade de línguas, e cada um que se identificava com aquela língua, então eles foram se dividindo, e aí nasceram, né, as 70 nações. A língua que todos falavam naqueles dias, segundo os nossos mestres, era exatamente o hebraico. Eles não falavam outra língua, eles falavam o hebraico. Mas como eles começaram num processo total de rebelião contra Deus, e semelhante à geração pré-dilúvio, então Deus ele confunde as línguas, né? Então aqueles povos que foram se identificando com as línguas A, B e C, somaram-se, juntaram-se, e cada um saiu para um lugar da terra, e aí então nós temos as 70 nações que vamos falar mais adequadamente amanhã. Então, à primeira vista, o dilúvio parece ter sido um ato da ira cósmica divina, mas segundo a Kabbalah, os nossos mestres falam que ensina que a maior energia que guia o cosmos é a de Hesed, bondade e compaixão. Então, segundo os nossos mestres cabalistas, eles falam que essa grande energia, essa energia de grande potencial, é exatamente Hesed, bondade e compaixão. A ira é incompatível com a postura espiritual. Então há claramente algo muito mais sublime na narrativa do dilúvio. É a mesma questão que nós precisamos aprender, principalmente nós não judeus, que temos um costume, né, muito feio, que quando nós olhamos para as coisas, quando nós olhamos para as pessoas, né, nós olhamos sempre primeiramente o lado negativo, sempre de forma de formar juízos, e juízos negativos, isso que é difícil e terrível. Então nós não judeus, nós temos um costume muito feio, olhar de forma negativa e destrutiva. Então, aqui os nossos mestres trazem para nós que o dilúvio de pureza. Então, nós precisamos, primeira coisa, aprender a olhar para o dilúvio, não de forma destrutiva, negativa, mas olharmos realmente para o dilúvio de forma positiva, como um grande mikvê, que foi exatamente um grande tanque que se formou no mundo, para trazer o banho da purificação, o banho para realmente um novo estilo de vida, uma nova oportunidade de vida para aquilo que é bom, positivo e construtivo. Então lembre-se sempre que a ira divina, ela não é compatível com a postura, né, espiritual. E isso traz para nós exatamente o que? No nosso dia a dia nós precisamos tomar muito cuidado
quando nós ficamos nervosinhos, iradinhos, né? E quando nós assim agimos, é a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Quem se estrumbica tudo é o nervosinho. O iradinho, ele sempre leva a pior. Pode observar isso daí. Nós mesmos podemos observar isso na nossa própria experiência. Puxa, aquela oportunidade, naquele dia, naquele momento, que eu fiquei muito irado porque aconteceu tal coisa. Qual foi a experiência que eu tirei disso? Perdi a razão, perdi tudo. Eu passei vergonha, eu levei a pior, eu acabei me machucando, eu acabei falando o que não devia. Nós podemos tirar isso pela nossa própria experiência, né? Não precisamos nem usar a experiência alheia. É só cada um de nós usar a própria experiência de um dia assim. Então, os ensinamentos racídicos, né, descrevem o dilúvio como um processo de purificação. Então, nós precisamos aprender a olhar de forma positiva. As águas do dilúvio, né, são de fato realmente águas purificadoras. Por isso, ela é comparada a um grande mikvê, né, trazendo purificação. Então, de fato, né, as águas limpam espiritualmente aquele que entra nelas, né? O mundo, similarmente, recebeu uma limpeza espiritual, estabelecendo o curso da história num curso de esperança e de propósitos positivos. E assim como o mikvê deve conter, né, uma antiga medida de volume, quer dizer, uma boa medida de água, onde o corpo fica completamente submerso, né? Também as chuvas do dilúvio duraram por 40 dias, né? E é por isso que ele usa exatamente, né, uma medida antiga chamada CA, 40 medidas de CA, né? Que é uma medida onde realmente o corpo pode ser completamente submerso, né? Submergir. Só abrindo um parênteses rapidinho aí, isso não tem nada a ver com o famoso batismo em muitos meios religiosos por aí afora vai, ok? Né? Copiaram a questão do mikvê, mas infelizmente deturparam, né, a sua prática, né? E a sua prática de forma errônea tem sido usada em muitos segmentos religiosos, ok? Então, Noah é atacado por Ram, como nós vimos aqui um breve resumo, né? E no capítulo 9, a partir do verso 18, nós temos essa questão, Shem, Ram e Yefet, né? Que eram os 3 filhos de Noah, e então Noah, ele plantou uma vinha e embriagou-se. Os nossos mestres também comentam que por que, né, Noah plantou uma vinha, né? Qual era a finalidade de Noah plantar uma vinha? Os nossos sábios, eles falam que Noah, depois do dilúvio, com tudo que aconteceu, ele tentou retificar o erro de Adão e Rava, né? Que pegaram do fruto proibido, né? E segundo os mestres, seria exatamente um vinhedo, né? Exatamente a uva. E então ele quis retificar o erro, né, de Adão e Rava, ou Ravá. E nesse sentido, então, foi onde que ele plantou a vinha. E aí, né, a tentativa de retificar, né, quer dizer, o molho ficou mais caro do que o caldo, né, por assim dizer, né? Então aí não deu certo. E aí ele embriaga-se, fica nu, e Ram, ele vem junto com o seu filho Canaã e desrespeita o seu pai, né? E aí então Ram e Canaã são amaldiçoados. Todavia, Shem e Yefet, eles realmente dão as costas para o seu pai, né? Eles vêm realmente com uma coberta para cobrir a nudez de seu pai. E então, quando eles se aproximam do seu pai, para que realmente pudesse cobrir a sua nudez, a única coisa que eles olham, né, de acordo com a dimensão da coberta, a única coisa que eles olham é a face do seu pai. E aí então eles envolvem o seu pai, né, cobre a nudez dele.
E aí nós temos aí exatamente uma questão, né? Shem e Éfet, eles olham apenas a face do seu pai e cobram a nudez dele, né? Ou seja, esta ação dos dois irmãos, né? É uma ação em que eles vêm olhar a face do seu pai. Então eles olham para a face do seu pai para honrar o seu pai. Eles não olham para a vergonha do pai, a sua nudez, mas eles olham para a face do pai. Então eles veem naquele momento que a honra do seu pai precisa ser restabelecida. Isto nos mostra a realidade de Levítico 19 e 18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, o que você não quer para o seu próximo, você não quer para si. Aliás, o que você não quer para si mesmo, você não deve desejar para o seu próximo. Então, quando alguém ele analisa, julga negativamente alguém, ele está trazendo esse mesmo juízo sobre si mesmo, de forma negativa e destrutiva. Por isso os nossos sábios falam que nós sempre precisamos procurar algo positivo nas pessoas, entendeu? Sempre há algo positivo nas pessoas. Aí você diz assim, um exemplo, você diz assim, poxa, mas pessoa tal é muito perversa, ela é muito má. Como que eu vou achar algo bom nela? Acha, procura que você acha. Vamos dar um exemplo? A pessoa é muito má, é muito perversa, ok? Que boa qualidade nós podemos achar nela? Lembre-se da alma divina e da alma animal. É a mesma coisa. Você tem essas duas dimensões dentro de você mesmo. Luz e trevas. O bem e o mal. Alma divina, alma animal. Então aquela pessoa perversa, má, qual qualidade boa que você pode tirar dela? A ousadia. É uma pessoa que não tem medo. É corajosa. Mesmo vivendo na sua perversidade, na sua maldade, ok? Ela vai receber o juízo por causa disto. Mas ela tem coisa boa. É exatamente estas questões. É por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, ó, a luz que há em ti, alma divina, faça com que a escuridão brilhe, a alma animal, traga para a dimensão da alma divina. E você fazendo a alma animal brilhar, a escuridão brilhar, a alma animal vindo para a alma divina, na dimensão da alma divina, então junto com ela vai vir o quê? Não os seus atos perversos, mas vai vir os seus atributos. Quais são os seus atributos? A coragem, a ousadia, né? A intrepidez, né? Naquilo que acredita, vai até as suas últimas consequências. Então, trazendo esses atributos, então a nossa alma divina, ela fica mais fortalecida. E então o que acontece? Nós temos mais coragem, mais ousadia, somos mais destemidos, mais desbravadores. Então, quando nós saímos da nossa arca, a nossa techuvá, tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, ad sedaká, quando nós saímos da nossa arca e vamos para o mundão, desta forma, nós não temos medo de nada e de ninguém. Você não tem medo das ameaças, você não tem medo do sistema, você não tem medo de estar e se envolver no meio do mundão profano e vil, junto com os seus pecadores. Você não tem medo, porque você está fortalecido. E você, com esses atributos somados à alma divina, coragem, ousadia, intrepidez, né? Vai lá, peito aberto, né? E você vai ali, anuncia a presença divina, as 7 leis universais, né? A crença no único Deus, o único Salvador, o único Criador. Você vai estar ali de peito aberto, confiando somente em Deus,
para cumprir a sua missão. Entendeu? Então, são estas realidades que nós precisamos compreender dentro das lições do dilúvio e realmente não nos detemos. Deus não nos chamou para ficar dentro do clube do Bolinha. Deus não chamou as Batinô para ficar dentro do clube das Lili. Não sei se fala outro nome, mas alguma coisa assim, no sentido de mostrar o quê? Gente, nós fomos convocados para o exército de Deus. Nós somos convocados para a batalha. Não é sombra e água fresca, não. Entendeu? Você não precisa sair por aí armado até os dentes com armas seculares, né? Para ficar aí agredindo as pessoas e algo semelhante. Nós somos portadores, de fato, né, como está escrito lá no profeta Ishaiah, portadores das boas novas. Nós precisamos anunciar. Então, o dilúvio veio trazer, de fato, né, essa questão para nós. Então, quando Shem e Yefet, eles vão cobrir a nudez do seu pai, eles estão ali preocupados em restabelecer a honra do seu pai. E é nesse aspecto que nós precisamos entender que, se nós estamos já no monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica da nossa liderança, Rav Yaakov Gerenstein, então nós precisamos estar conscientes que nós precisamos restabelecer a honra das pessoas, levando a elas a dignidade da esperança, do amor, da luz, da fé, da confiança no único Deus, para que elas possam ser restabelecidas nelas, possa ser restabelecida a sua honra, para que tenham méritos diante de Deus, para serem agraciadas, elas terem a honra realmente de abandonar toda a idolatria, toda a perversidade, como nós abandonamos um dia, para abraçar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Está entendendo? Então não é, em hipótese nenhuma, nós não estamos aqui para ficar brincando de Ben Noah, filho de Noé, ou Bat-Noa, filha de Noé. Nós estamos aqui para estarmos no front. Esse caminho, os covardes, os medrosos, os omissos, os isentões, eles não conseguem ir na frente da batalha, não. Entendeu? Não conseguem, não. No primeiro barulho que ele não está acostumado a ouvir, dá meia volta e sai correndo, vai embora. Entendeu? Então, por isso, né, nós precisamos aprender que a materialidade antes do dilúvio, ela era muito grosseira, bruta. E a materialidade pós-dilúvio, com as águas do dilúvio, o grande Mikvê, elas tornaram-se mais brandas, no sentido de que, antes do dilúvio, não havia mérito, as pessoas não tinham méritos, por assim dizer, para poder refinar a sua geração. O pós-dilúvio, Deus ele deu a possibilidade de todo ser humano poder ter mérito, ele poder trabalhar, labutar, ele poder realmente buscar cada vez mais a presença divina, a sua palavra, as 7 leis universais para os não-judeus. Mérito realmente de poder, abandonei tudo para poder realmente ganhar a verdade. Me tornei nada para poder ser tudo em Deus. Anulei todas as coisas pertinentes ao meu egoísmo, ao meu egocentrismo, para poder ganhar a verdadeira mentalidade de Deus.
Então, méritos que nós podemos somar através da Teshuvá, das preces, do estudo da Torá, do estudo das 7 leis universais, da Tzedaká, é exatamente para que nós sejamos, como diz o salmista, devidamente adestrados, preparados para a peleja. Por isso, é importante os nossos momentos dentro da arca, dentro desses 5 aspectos, para, fortalecidos, sairmos da nossa arca e irmos para o fronte. As pessoas ali fora estão precisando de você. Ah, mas elas são idólatras, elas são duras de coração, elas não sei quem, não sei quem, não sei que lá. Se Deus precisasse realmente, se Deus precisasse realmente de dar-nos desafios mamão com açúcar, por assim dizer, ele não tinha convocado a nós, ele tinha convocado as Maria Mole da vida aí. Aqueles que não querem nada com nada. Tanto faz ter sol, chuva, frio, inverno, calor. Né? Não está nem aí, sombra e água fresca, moringa gelada, como diz o ditado. Então, se Deus fosse moleza ou a sua convocação, ele simplesmente convocava os Maria Mole da vida, os mimimi. Entendeu? Negativo. Uma das passagens que a gente sempre gosta de citar é Gideão. Momento difícil do povo judeu, a opressão, a perseguição, a destruição dos inimigos. Eles plantavam, não dava tempo de colher, porque os inimigos vinham, invadiam, matavam. Eles tinham que fugir para as montanhas. E na bocada da noite, Gideão, ele descia das montanhas e ia lá pegar grãos de forma fortuita, ou seja, furtar o que era dele mesmo, deles mesmo, por causa dos inimigos. Então eles iam lá para poder realmente colher alguns grãos para trazer para os esconderijos da montanha, para que o povo que ali estava pudesse ter o que comer. E numa destas, o anjo do Eterno apareceu a Gideão. Gideão, varão valoroso, vá nesta força. Então, se Gideão ele fosse um preguiçoso, um mimimi, um mimizento, um Maria Mole, o anjo do Senhor jamais teria aparecido para ele. Assim como outros exemplos nós temos por aí. Então você quer ver milagres na sua vida? Você realmente quer sentir a presença divina na sua vida? Você realmente quer perceber que o teu anjo está contigo, mas você fica no mimizento, na omissão, você fica isentão, não é comigo? Não tem nada a ver com essa história. Você não verá milagres. Você não experimentará de dádivas divinas. Porque você não está no fronte, como Gideão, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, como Davi, e por aí afora vai. Entendeu? Então, por isso, pós-dilúvio, Deus ele deu a possibilidade para que as pessoas pudessem ter méritos, para que na hora que estivesse no fronte, sempre experimentando dos milagres de Deus. Uma das coisas muito importantes que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, dentro desse aspecto, é exatamente sobre essa questão de Noé embriagar-se, Ram e o seu filho Canaã desrespeitarem o pai e avô, e a atitude nobre de Shem e Efet, de cobrir a nudez do seu pai e restabelecer a honra do seu pai. Então, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, dentro desse aspecto aqui, que quando Shem e Efet, eles procuraram restaurar o recato, a honra do seu pai,
É exatamente o que nós precisamos fazer nos nossos dias. Restaurar a honra e o recato das pessoas. Porque a idolatria, a desobediência a Deus leva realmente a más práticas. Então, por isso, nessa atitude de Shem e Yafet, caminharem de costas para cobrir a nudez de seu pai, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele cita Baal Shem Tov, e que ensinava que as pessoas que encontramos em nossas vidas, elas são como nossos espelhos. Se enxergamos o mal nelas, na verdade, o que estamos vendo é o mal que está dentro de nós, refletido naquela pessoa. Como geralmente somos cegos aos nossos próprios problemas, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias faltas, pecados e companhia limitada, Deus faz com que percebamos tais coisas nos outros, para que possamos reconhecer em nós as mesmas faltas e nos corrigirmos. Então, por isso, olhar de forma negativa para o dilúvio não é o propósito divino. É olhar de forma positiva para o dilúvio, as águas da purificação. Então, Deus continua trabalhando, entre aspas, com as águas do dilúvio, pós-gerações de Noé. Entre estas questões, é isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala de Baal Shem Tov. Nós, como semelhantemente à geração pré-diluviana, não estava enxergando seus defeitos, erros, pecados e companhia limitada. Não enxergava sua própria rebeldia contra Deus. Então Deus trouxe as águas do dilúvio para purificar o mundo. Então nós vimos aí sobre exatamente elevar, purificar a questão da terraquiedade, que significa exatamente o quê? Que Deus destruiu a terra? Não. Deus, ele simplesmente, ele destruiu as questões terrenas, as questões medíocres, egocêntricas, negativa, destrutiva. Essa é a questão da terraquiedade. E então, por isso, o dilúvio traz-nos realmente a mensagem de elevarmos o nosso mundo. Então, por isso, espelhos humanos, Deus está vendo que as gerações pós-dilúvio, para não caírem completamente nos mesmos erros da geração pré-diluviana, então Deus, ele permitiu com que as pessoas elas enxerguem os seus próprios defeitos, erros e faltas no seu semelhante. Então, por isso, quando você olha para uma pessoa e você já começa a julgá-la, vê de forma negativa os defeitos daquela pessoa, lembre-se que Deus está fazendo com que as águas, entre aspas, do dilúvio, estejam passando sobre você. Então, ao mesmo tempo, para você se auto-analisar naquilo que você viu no seu próximo. Espelhos humanos. Olhe para o espelho humano e veja as suas próprias falhas, as suas próprias faltas e aceite as águas da purificação, entre aspas, do dilúvio. E corrige-se para que realmente você possa ter méritos para ver, experimentar e vivenciar os milagres de Deus. Então, como geralmente somos cegos em olhar para nós mesmos, então Deus permitiu isto. Portanto, como Shem e Yafet não compartilhavam de tal fraqueza de Noé, não se concentraram nela e sim, ao contrário, procuraram ajudar o seu pai. Ou seja, Shem e Yafet, eles não olharam para os defeitos do seu pai, não olharam para a embriaguez do seu pai, não olharam para a nudez do seu pai, que representa o quê? Toda a questão negativa, destrutiva.
erros, faltas, falhas, pecados e coisas semelhantes. Eles não olharam para isso, eles olharam para o ser humano. Eles olharam para o seu pai como um ser humano que estava precisando de ajuda. E eles se preocuparam em restabelecer a dignidade, a honra do seu pai. Então eles se colocaram na prática, mesmo antes de não terem recebido ainda os 10 ditos de Hashem, eles já estavam praticando Levítico 19:18. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. E eles puseram em prática esta realidade. Então, por isso, eles se concentraram em restabelecer a dignidade humana, porque todo ser humano, independente de quem quer que seja, todo ser humano, sem exceção, cada um tem uma centelha divina no seu interior. Então, Shem e Yefet, eles olharam para isto, a dignidade humana. E é o que nós precisamos de olhar. Mas Ram, ele efetivamente, ele possuía a mesma fraqueza de seu pai. E ele se concentrou na vergonha dele, na nudez do seu pai. E dessa forma, em vez de pensar em como podia ajudá-lo, ele abusou da nudez do seu pai. Porque ele viu na nudez do seu pai, naquela pouca vergonha, por assim dizer, para entendermos melhor, ele viu a sua própria pouca vergonha, ele viu a sua própria nudez, a sua iniquidade, a sua perversidade, e se entregou às práticas proibidas, porque ele viu nisto a sua própria essência, a sua nudez, a sua vida espiritual baixa, medíocre, suja, imunda. E não procurou retificar nem a si e nem a seu pai. O que os seus 2 irmãos fizeram exatamente o contrário dele. Então, por isso, amados, nessa preparação para o nosso Shabat, para o dia de hoje, que nós possamos adentrar realmente, entre aspas, realmente pelas águas do dilúvio, águas da purificação, para que nós possamos adentrar a presença divina no Shabat, realmente sendo renovado, restaurado, fazendo renascer em nós esse compromisso, olhar para o ser humano, para retificá-lo, para ajudá-lo, para fazer com que a sua honra seja restabelecida para ele mesmo e diante de Deus. Precisa ser esse nosso compromisso. Por isso, hoje, o acendimento das luzes para honrarmos o Shabat se dará às 17h58, E assim nós vamos receber o sagrado dia do Shabat. Amanhã a Havidalah acontecerá às 18h53, ok? E hoje, pela graça bendita de Hashem, diretamente de Bauru, lá no Jardim Silvestre 2, a Sinagoga Benei Noach, nós estaremos aí a partir das 20 horas, transmitindo a recepção do Shabat, as preces da noite de sexta-feira, para recebermos o sagrado dia do Shabat. Aqui mesmo, por esse canal do Facebook. Baruch Hashem. Então, amados, o Shabbat Shalom a você, família, a todas as comunidades, com muita presença divina. Essa muita presença divina significa com muita presença do amor de Deus, não somente para a sua vida, mas para fazer você amar o seu semelhante. Que nós possamos cumprir realmente essa graça bendita, rompendo todas as cadeias, toda a escuridão e trevas, para podermos levar a luz de Hashem, para libertar as pessoas, para que elas sejam restauradas nelas a honra e a dignidade diante de Deus. Você
é um instrumento de Deus para esta verdade. Até amanhã, ou melhor, até daqui a pouco. Shabbat Shalom.